Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Cristalcast. Hoje, o nosso convidado ele é muito especial. Quem nós trazemos para você aqui hoje é o Guilherme da Silva Mota. Ele tem 29 anos, filho de Silvia Maria da Silva e Vanderlei Mota e está solteiro, hein, meninas? Oi, Gui, seja muito bem-vindo ao Cristalcast. Obrigado, Adassa. É um prazer estar aqui. Muito bom a gente ter essa conversa tão bacana aí, conforme nós vamos fazer fluir aqui, né? É verdade. Gui, conta pra gente como começou a tua história. Bom, eu sou aqui de Itapeva mesmo, né? Porventura aí alguém que não me conheça, eu tenho deficiência visual. E isso é desde que eu nasci, né? Sou prematuro, sou filho do primeiro casamento dos meus pais. E devido à prematuridade, além da questão da visão, não é? Também tinha um irmão gêmeo. E ele nasceu, além dessa questão com a deficiência visual, nasceu com um problema respiratório bem grave. E para ele, tudo somado, né? A questão da prematuridade, deficiência visual, nós dois ali, pouco peso. Ele acabou vindo a falecer. Entendi. E meu pai e minha mãe viviam numa fazenda. Meu pai trabalhava em fazenda, né? Minha mãe ali com ele. Então nós vivíamos assim. Eu sou do Guari, mas a gente não morava no Guari, era mais retirado ainda. Eu nem me lembro que fazenda era. E aí a gente viveu junto esses primeiros anos. A minha mãe, eles se divorciaram. Nós voltamos a morar com os meus avós maternos. E eu, de toda a criação que eu recebi, foi praticamente minha mãe e a família inteira que me criou, tanto, principalmente assim, o lado da minha família, o lado materno, mas também com o apoio do lado paterno da família, minha madrinha, as minhas tias, meus tios. E comecei dessa forma, assim, tendo todo o auxílio que eu precisava, mas também com toda aquela questão da deficiência ali no meado dos anos 90, né, que não era tão novidade, não era tão difundido assim como é hoje. Que mais? E aí, devido ao acesso aos recursos que hoje estão, não vou dizer que estão extremamente fáceis, mas em vista da minha época, né, não havia referência aqui em Itapeva para indicação de pessoas com deficiências poderem se habilitar, né? Então, minha mãe me levava no ASAC em Sorocaba, é uma entidade para cegos que tem lá, eu não tenho nem recordação disso, porque eu era muito pequeno. Até que surgiu no ano 2000 aqui em Itapeva o CEAPEM. O CEAPEM, eu acho que fui um dos primeiros alunos ali. Fui um dos primeiros alunos, sim. Eu e mais 2 ou 3 outras pessoas com deficiência visual. Ali foi um paralelo, né, com o ensino regular, porque eu comecei também a frequentar a escola. Eu fui alfabetizado em Braille, que é a leitura escrita para pessoa cega. Sistema de leitura escrita para pessoa cega. Também ali depois, um tempo, Luz da Visão, onde eu fui fazendo contatos, fui fazendo amizade. A filha de um voluntário de lá, eu falei para ela que eu precisava de ajuda e ela me auxiliou com a mobilidade, que é o uso da bengala, né? Você aprender a andar sozinho por algum espaço, no caso aqui pela cidade. Então, no começo foi mais difícil porque precisava sair para fora da cidade, não havia nada aqui na época para mim ou para qualquer outra criança com deficiência. Mas depois, quando chegou o CEAPEM, quando chegou a Luz da Visão, as coisas foram ficando um tanto mais facilitadas, porque, por exemplo, o ensino regular, para pessoa com deficiência, como era o meu caso hoje, muitas pessoas com deficiências vão ter ali, além do professor, seu estagiário, para acompanhar. Na minha época não havia isso não, era um professor com uma cambada de aluno e mais uma pessoa com deficiência ali. E isso dificulta muito para a pessoa com deficiência e para o professor, porque são linguagens diferentes para você ensinar, né? Quando você não tem um sentido conforme os outros alunos, o professor vai ensinar com uma outra abordagem, de uma outra forma. Tinha professor que eu não sei como, eles conseguiam desdobrar assim para atender os outros alunos e ainda me dar uma atenção, né? Procurar me ensinar, me alfabetizar. Mas a minha alfabetização ficou consolidada mesmo quando comecei a frequência no CEAPEM. Ali eu fui aprendendo Braille, fui tendo todo o suporte que eu precisava com a Rita, a professora Rita, a professora Vera, a Eliane, a Neuza Matos. Num primeiro momento as três, a Rita, a Neuza e a Vera, foram quem me pegaram assim no momento mais cru, né? Me lapidaram mesmo ali, dentro da educação especial, que aí sim foi o que me inseriu assim de uma vez em ser alfabetizado, coisa que na escola eu não estava conseguindo, não por incompetência dos professores, mas pela atenção diferenciada que eu
precisava na época e os professores não poderiam me dar porque não dá para deixar os outros alunos. E aí a coisa começou a caminhar melhor, pelo menos no primeiro momento ali, na alfabetização e tudo mais que eu precisei adquirir nesse primeiro momento, nessa questão assim mais da infância, dos recursos necessários para mim. Então, comecei dessa forma. Os meus primeiros anos foram todas essas correrias que eu precisei fazer, né, vamos dizer assim. E você é que diz que é presidente do Conselho de Pessoas com Deficiência. Como tudo isso aconteceu? Mencionei aqui agora há pouco minha professora Rita, e ela é bastante responsável por isso, porque mesmo eu, depois tendo saído do CAPEM, a gente sempre manteve contato, né, a gente tem amizade, gosto muito dela. E esse conselho começou ali, já tinha lei que previa ele, já previa o início, a formação desse conselho, acho que desde 2006, sou péssimo com data. O pessoal do conselho saberia dizer isso melhor. Mas assim, já havia todo um regulamento para isso. E já havia um grupo de pessoas que se reuniam ali, e essas pessoas tendo em comum a questão de ter filhos com deficiências, netos com deficiência. Ali, as pessoas que caminham comigo hoje, a Gilce, Ronaldo, a Giane, a Marilisa, todo mundo ali caminhando ainda sem essa questão da existência do conselho dentro de um grupo que eles formavam. Aí eles começaram a correr atrás, viram que havia essa possibilidade de formação desse grupo, isso previsto em lei, e a primeira presidente do grupo foi a Giane, anterior a mim. Eu cheguei como colaborador, não é? Colaborador, inclusive, qualquer pessoa pode ser, qualquer pessoa interessada em assuntos de pessoas com deficiência pode se envolver com a gente. Inclusive, vamos começar as nossas reuniões em fevereiro. Está todo mundo convidado a seguir as nossas redes sociais, a saber as datas das nossas reuniões, nossas pautas. E eu cheguei dessa forma, a princípio como um convidado pela Rita. Aí passou um tempo, no meio da pandemia, sem poder se reunir presencialmente, só com lives com médicos, lives com pessoas do conselho que tinham uma história legal assim para partilhar. Fui me envolvendo com eles, a Giane me convidou, você não quer ser conselheiro oficial? E aí significa que você pode ter voto dentro das matérias que correm lá no grupo, nas nossas reuniões. Eu falei, vamos, tô com vocês sim, se for para contribuir, vamos embora. Aí passou 2021, 22, 23, ali a Giane já havia sido reconduzida, eu comecei a ser procurado por algumas pessoas que se interessaram em me ter na presidência. Eu falei, olha, vamos amadurecer essa ideia, né? Eu não sei, eu sou bem ruim de burocracia, a gente tem que ter muita atenção com papelada, com datas e com tudo mais. Se eu aceitar, eu já quero deixar bem claro que eu vou precisar de um suporte gigantesco. Senão, em vez de ajudar o conselho, eu vou atrapalhar. E aí, conversando com uma pessoa, conversando com várias pessoas ali, todo mundo foi me dizendo, não, fique tranquilo quanto a isso. A gente vai ali botando você para atuar nos pontos fortes que você tem, disso a gente cuida, a gente resolve, a gente auxilia você. Falei, então sendo assim, vamos embora. E aí, acabou o segundo mandato da Giane no começo de 2024. E aí eu entrei para a presidência. Então vai completar um ano em março agora. Foi mais ou menos assim, me envolvendo com o conselho a princípio em lives, cantando com eles, conversando. Uma conversa muito parecida com o que eu estou tendo aqui com vocês. Foi numa live que eu tive com eles e ali a gente começou a estreitar os laços e dali foi partindo para ser conselheiro oficial e construindo ali uma base para poder estar na presidência hoje. Que legal. E quais são os principais obstáculos que as pessoas com deficiência ainda enfrentam na cidade? E quais são as suas prioridades como presidente do conselho para enfrentá-los, Gui? Olha, acho que o pior obstáculo, a gente tem muita coisa de acessibilidade para melhorar na cidade, no que for, né? No que diga respeito à acessibilidade arquitetônica, as construções, o que seja. Mas para mim, acho que a pior delas é a acessibilidade atitudinal. Né? As atitudes das pessoas, às vezes alguma sutileza, às vezes algum comentário, algum tratamento, né? Eu converso com vários amigos que já chegaram a essa conclusão, alguns tiveram a oportunidade de conhecer como é que funciona, indo para lá, outros por terem conhecimento com pessoas que, por exemplo, vivem lá nos Estados Unidos. Lá, até onde a gente sabe, o preconceito é declarado mesmo. Se eles têm, não tem sutileza. Isso é ruim também, é lógico que é ruim. Mas acho que aqui talvez seja pior, porque quando existe o preconceito a respeito de pessoa com deficiência, ou de qualquer outro assunto, é sempre velado, nunca é explícito. Porque se for explícito, ao meu ver, é mais fácil da gente saber como se conduzir numa situação dessa.
Aqui você tem que decifrar, às vezes, a pessoa, conviver um pouco, ver, não, quem realmente topa a inclusão e faz tudo por ela. Quem está argumentando, parecendo ali que está interessado pelo assunto, mas no fundo, não é bem isso o que a pessoa está pretendendo. Isso em todas as esferas, esfera familiar, esfera de relacionamentos, outros relacionamentos. Então, para mim, pela sutileza, e aí requer um olhar mais clínico, né? É a coisa atitudinal, o preconceito no seu nível atitudinal. Ou mais, a minha prioridade enquanto presidente é isso. É via conversa, via contato, via conhecer pessoas e aproximá-las desse grupo com o qual eu caminho, poder, pouco a pouco, porque isso não se faz de uma hora para outra, e a gente sabe que isso nunca vai acabar, diminuir ao máximo essa situação atitudinal, né? Diminuir com convívio, né? Diminuir com conversas, comprovando mesmo ali no dia a dia, caminhando junto, me parece que é o meio mais eficaz. Essa é a minha prioridade principal. É difícil justamente porque você está combatendo algo que é sutil, não é declarado, né? Porque, mas e a calçada que é ruim, e aquele trecho que é difícil de andar, isso tudo é péssimo, né? Isso tudo tem que melhorar. Mas se você for colocar na balança, não tenha dúvida. As coisas assim que não são tão as claras, as coisas mais assim sutis, a meu ver, dentro da minha experiência e compartilhamento que eu tenho com amigos meus que também têm deficiência, isso é pior. Entendi. Você estava comentando sobre acessibilidade. É claro que Itapeva tem muita coisa ainda para melhorar. Mas como você avalia a acessibilidade em Itapeva para pessoas com deficiência e quais iniciativas o Conselho tem implementado para melhorar essa realidade? Olha, minha cidade, amo demais minha cidade, mas é bem ruim a acessibilidade aqui. Não posso amenizar A situação. o termo que tem a ver realmente com o que funciona aqui. Mas ao mesmo tempo que eu reconheço que é bem ruim, eu sou bastante otimista. Uhum. Nós temos pessoas aí que, cara, fazem muito mais do que eu e estão há tempo aí no conselho. Tem pessoas que mesmo antes do conselho já estavam ralando aí para trazer a visibilidade aos assuntos e às pessoas com deficiências. Então, quando você pensa, por exemplo, em trechos de calçadas que são muito estreitos e que tem buracos e uma calçada desse tamanho, tem um poste no meio. Para mim, que sou deficiente visual, eu ainda consigo me virar. Agora pensa num cadeirante, né? Eu sempre digo isso quando sou perguntado sobre exemplos de inacessibilidade da nossa cidade, onde não tem acessibilidade. O cadeirante, se ele não passa pela calçada porque tem um poste impedindo ele de passar pela calçada, ele tem que sair da rua, né? Então, até fugindo das pessoas com deficiência, se você for pegar uma mulher com carrinho de criança, não passa também, o mesmo espaço que o cadeirante precisa, ela também vai precisar. Então, é algo que se a gente começasse a reverter, a mudar, a ter isso revisto, com certeza já seria um grande passo e a gente cairia no ranking de inacessibilidade, né? A gente tem uma piada interna, eu e meus amigos com deficiência, que eu conheci quando eu fui para Brasília por causa do conselho, por causa de uma conferência. Uhum. Não foi com eles, foi outro grupo. Uma moça que viaja com o marido, ela é cega também, e já andou muito aí pelo Brasil porque ela é esposa de militar, então ela teve que andar muito. A gente brincava, né? A gente dizia que o norte, nordeste, a acessibilidade lá é muito precária. E Itapeva compete com esses lugares, em termos de acessibilidade ruim, né? Mas assim, ao mesmo tempo que eu, como falei para você, reconheço que tem trechos da cidade que é péssimo de andar, também tem uma galera, especialmente esses que caminham junto comigo, que a gente pode, por conversas, por ações, seja na conversa, seja na prática mesmo de ir até alguma autoridade, exarar algum documento, enfim, o que for, a gente, nem que seja a longo prazo, mas a gente ainda vai conseguir virar o jogo por aqui, se Deus quiser. E o melhor de tudo é que não é só uma pessoa com deficiência, qualquer cidadão que paga imposto tem interesse e deve ter assim, o seu espaço para se locomover com toda a segurança e com todo o conforto, né? Então, eu sempre digo que a bandeira da pessoa com deficiência é uma bandeira muito generosa, porque quando a pessoa com deficiência sai ganhando, todo mundo sai, né? Nesse caso, então, nem se fale. Uma calçada boa, você anda, eu ando, e todo mundo se beneficia disso. Para ficar só nesse exemplo, né? É lógico que existem muito mais coisas, mas, olha, se melhorar isso, eu arrisco dizer que já melhora 50% para mais do que precisa melhorar da acessibilidade do nosso município. Olha só, muito bacana esse posicionamento. Mas voltando agora para a tua história de vida, para o começo de tudo, Guilherme, existiu algum momento de dificuldade na sua vida? Apesar de eu ter
tido muito recurso, eu não venho de uma família rica, né? Mas assim, acho que, graças a Deus, minha mãe tem 8 irmãos. 8 irmãos. 8 irmãos. Fora os meus primos mais velhos que eu. Todo mundo sempre me tratou super bem, né? E não bastasse o braço da família da minha mãe, ainda tem o lado do meu pai, né? A madrasta, os irmãos do meu pai, a família da minha madrasta, a família do meu padrasto, né? Então, eu sempre digo, cara, eu não venho de uma família rica, mas na soma dos esforços de todo mundo para cuidar de mim, né, eu tive praticamente tudo que eu precisei, tudo que eu queria. E acho que no momento de dificuldade, inclusive meus primos adaptavam brincadeiras que eu não poderia fazer por causa da deficiência. O momento de dificuldade é quando você vai vendo que por mais que existam adaptações, tem coisa que não dá para fazer do jeito que todo mundo faz. Então, na adolescência, um pouco, quando era criança, existem sim coisas pessoais difíceis de entender naqueles momentos, e também eu, né, por frequentar o CEPEM, fazia atendimento com psicólogo. Você não sabe o que dizer, como que você vai trazer isso para uma conversa, dizer o que está incomodando. Tem muita ficha que caiu e muitos incômodos que eu saberia falar sobre eles depois de maduro, né? Na época, quando você era criança, você não consegue falar sobre eles, você só consegue sentir ali alguma coisa que é um desconforto e tentar, quem sabe, via convívio, imitar ali quem convive com você, seja nessa fase de criança ou de adolescência, para você se enturmar o melhor possível. E aí, mas a gente vai vendo também que, graças a Deus, tem outros pontos fortes, né? Eu sempre gostei muito de ler, ainda gosto. Eu tenho preguiça de estudar, mas eu gosto de ler. E isso somado a algumas amizades assim muito profundas que eu tenho com algumas pessoas e também a música, isso me ajudou a... eu vou desistir desses pontos aqui que eu não consigo fluir e vou investir nos meus pontos fortes. Então, essas dificuldades foram indo embora à medida que eu fui aprendendo também a explorar o que era ponto forte meu, né? Então as dificuldades eram essas, assim, de você querer ser igual, de você querer fazer igual. E é lógico que por conta da deficiência tem coisas que você não vai poder fazer igual, né? Uhum. Então acho que no princípio era mais isso. Quando eu era criança, eu não me lembro, mas a minha mãe conta que existem situações assim que a gente ia em festa de aniversário e eu queria brincar com as outras crianças da forma como as outras crianças brincavam. Ela estava me contando até esse fim de semana, ela tinha medo de eu não andar por causa da deficiência. Como ela não tinha informação, ela não conhecia outra pessoa com deficiência visual, ela achava mesmo que era um fim do mundo, né? E aí ela precisava ir embora da festa mais cedo para me retirar dali, com medo de me machucar, enfim. Embora eu não tenha recordação disso, mas esse seria um exemplo de um momento difícil para mim e para ela, pelo que ela me contou. Então, isso ainda muito criança, né? Não tinha esses recursos né, que eu falei para você de pontos fortes, vou investir nisso aqui, porque isso aqui eu sei que eu já consigo evoluir melhor. Quando você era criança, você só quer brincar, né? Você não tem outra coisa que fazer. E aí não podendo brincar da mesma maneira que as crianças, a gente acabava sofrendo, embora não tenha lembrança disso, mas pelo que ela me contou. Até lembro uma coisa ou outra muito remota, mas nem saberia detalhar para você, porque eu era muito pequeno mesmo na época. Uhum. Então esses seriam momentos que eu poderia classificar de difíceis, né? Dificuldade, foi somente esses? Não teve um mais profundo? Mais profundo assim, no sentido de que... quer ver? Eu acho que não teve mesmo mais profundo, porque aí também, assim, mesmo quando havia alguma situação que pudesse, vamos dizer assim, me derrubar o ânimo enquanto pessoa com deficiência, eu gosto muito do ditado, nem sei onde é que eu li isso. Eu aprendi a jogar com as cartas que me deram, né? Tal pessoa eu vejo que não me quer tanto por perto, não consigo me incluir naquele meio. Ótimo, tem outras pessoas em outros meios que eu funciono melhor. Então, graças a Deus, como eu tenho muito contato, eu nem tive tempo de ficar chorando muitas pitangas, sabe? Já fui embora. Opa, aqui me dou bem? Oh, beleza. Já saiu já. Vamos ficar aqui. Aqui não dou? Então tá bom. Então vamos para outro lugar, né? Então, mas isso também acho que eu devo muito à música, porque até você perguntando um momento difícil, talvez um preconceito, acho que é isso que você quer saber, né? Um preconceito, alguma discriminação. Isso não aconteceu tão grave comigo, porque a música sempre me deu muita abertura para muitas situações. Eu sempre falo com amigos meus, eu falo, cara, eu como pessoa com deficiência tenho que agradecer a Deus porque a música sempre foi um ponto forte para mim. Se eu não tivesse habilidades, talvez ali com música, não me comunicar um pouco melhor devido à leitura proporciona isso, eu sofreria muito mais preconceito que eu sei que amigos meus sofreram.
Uhum. Eles não tiveram esses recursos de música para abrir caminho para eles. Então, eu acho que eu escapei de muita coisa que poderia magoar de verdade, porque a música foi uma ferramenta ali que Deus colocou para que eu pudesse passar mais leve. Ah, mas então nunca teve preconceito, nunca teve discriminação? Teve, sempre vai ter. A questão é que para mim, devido a isso tudo que eu falei para você, foi mais suave. Isso, isso me ajudou assim jogou a meu favor, jogou a meu favor. Diminuiu muito a barreira que eu poderia ter enfrentado de um jeito muito mais severo, né? Então, assim, pelo menos até agora, algo que seja estrutural mesmo, nossa, desmoronei por aquela situação e tal, que eu me recorde, não houve. Mas se houve também, até no fundo me ajudou, porque situações pessoais que aconteceram, pessoas que eu acreditava que talvez pudessem me apoiar em tudo, não concordar com tudo, né, mas me apoiar em tudo. A gente foi vendo que não era bem assim, vai se afastando. É lógico, amigos a gente tem poucos, né? A gente conta no dedo, mas assim, pessoas que quiseram me ajudar, seja pela família ser grande, seja pelos contatos que fui fazendo, eu sempre fui me mexendo assim muito, sabe? Fui vendo que não dava com tal pessoa, em tal lugar, em tal situação, eu corria para onde eu estava sendo mais necessário, eu estava sendo mais procurado. Então, isso tudo foi me abrindo tantas portas que eu acabei não tendo muito tempo para ficar remoendo alguma coisa difícil que porventura me tenha acontecido, sabe? Uhum. Minhas dificuldades não foram algo assim que, nossa, isso aqui quase me engoliu. Muito por causa disso, né? Muito por causa disso. Eu sempre me movimentei muito. Eu sempre conheci muita gente e por ter muito contato e tal, então isso acabou não dando muito tempo para que eu ficasse sofrido em alguma situação dessa, de dificuldade, preconceito, do que for. Você comentou sobre a música. Você foi cantor e ainda é compositor, né? Mas como começou essa paixão grande, essa chama acesa pela música? Cara, então, é uma pergunta muito boa. Eu nem sei se tem correlação, mas deve ter. A minha mãe, ela sempre ouviu muita música, e embora minha mãe não mexa com música, mas ela sempre ouviu. Acho que também na época da gravidez. Talvez isso tenha tido uma influência, né? Bem remota. E ela também tinha o hábito de cantarolar, não sei se ela fazia isso quando estava grávida, agora, até hoje ela faz muito isso. Mas o que começou a me inserir mais no meio da música, eu tinha uma tia que quando nós voltamos a morar com meus avós, ela ouvia muito rádio em casa. Ouviu rádio? Ouvia rádio em casa, isso, e especialmente música sertaneja. E eu sempre gostei de ouvir, a tia Michele, ela ouvia muito João Paulo e Daniel, inclusive gostei sempre demais de ouvir, assim, por causa dela. Mas beleza, assim, eu só ouvia, né? Não tocava nada, era criança ainda. Depois, o esposo da minha tia, meu tio Davi, ele sempre teve um instrumento musical em casa, foi músico da congregação cristã, teve banda de baile. E ele sempre tocava para eu ouvir, assim, hoje ele me conta, né? Eu não me lembro, mas ele conta, eu via o jeito que você ficava quando eu tocava e dava para ver que você tinha um interesse, assim, maior do que o normal por música. E aí ele sempre mostrando músicas pra mim, música raiz, hinos de igreja, música de baile, um monte de coisa, né, que ele conhecia, Mamonas, o Traje a Rigor, ele é um cara bem eclético, assim, sabe? E aí, isso quando eu era criança, não cheguei, assim, a cantar ou a tocar alguma coisa, mas na adolescência, meu primo, que é o filho dele, o Nixon Ferreira, esposo da Juliana Carli, começou a fazer aula de violão. E ao mesmo tempo que ele começou a fazer aula de violão, eu comecei a cantar alguma coisa, assim, por brincadeira e tal, né? E com todas essas bases que eu coloquei. Minha tia ouve música, minha mãe cantarolando e tal. E o meu tio Davi me deixando de vez em quando mexendo nos instrumentos, afora o fato de eu ouvir ele tocar. Aí eu comecei a cantar com ele, mais em casa. Depois formamos uma dupla, ficamos acho que uns 10 anos, se a memória não me trai. 10 anos, ficamos juntos. E aí cantava, começamos com música raiz, depois a gente foi pro sertanejo mais moderno. E aí eu comecei não só a cantar, né? Ainda no tempo do nosso início, ele começou a frequentar a orquestra de viola, Caminho das Tropas, que eu acho que hoje, eu não sei se existe, se existe, eu não sei se tem esse nome ainda. E aí eu comecei a ter um refinamento ali maior com Alex Oliveira. O Alex Oliveira, assim, cara, absurdo de musicalidade, afora o fato de que ele também pegava na minha mão
para montar as posições da viola caipira. Ele ia pegando minha mão e falou: esse dedo você põe aqui, como eu não enxergava, ele precisava colocar na minha mão. E tudo isso foi me construindo assim, né, musicalmente. E aí depois que eu tive contato com a viola caipira, comecei ali também por causa da dupla a fazer violão, né? Viola caipira não serve em todos os estilos, mesmo que fosse dentro do sertanejo que a gente fazia, precisava de violão. E aí eu também fui aprendendo alguma coisa sobre violão, né? Daí já era viola caipira o primeiro instrumento, violão o segundo. A gente teve uma banda que acompanhava a gente. Às vezes alguns meninos precisavam faltar. E aí, de vez em quando, eu ficava no contrabaixo. Tem alguma noção, assim, não toco magistralmente, assim, contrabaixo, mas tem alguma noção, fazia e cantava ali. Vez por outra, o baterista faltava. Eu ganhei uma bateria, inclusive, e veio na hora certa, porque o menino que fazia bateria pra gente faltava. Então, acabava que é bem diferente, né? Você não vê muita dupla, assim, um tá cantando e o outro tá tocando bateria. Isso acontece mais em banda, roupa nova mesmo, tem o cara lá que canta e toca bateria, mas em dupla, não. E eu me lembro que na época da Zog, ainda aqui na cidade, na apresentação que a gente fez lá, acho que é o Léo, que era o nosso baterista, nem sei se ele tá aqui na cidade ainda, é muito bom, inclusive, ele. Ele não pôde ir. E aí o Nixon, que cuidava de toda a logística ali, falou: Guilherme, não é legal você fazer bateria, porque a bateria fica mais no fundo, né? A dupla tem que ficar na frente ali. Mas ele não vai, você faz? Eu falei: faço. Fazer aula com o Vinícius Krishner e treinando também em casa, eu consegui desenvolver alguma coordenação motor para cantar e tocar. Então, por um tempo, fiz a bateria ali, mesmo sendo da dupla, não da banda da dupla, né? Então, fui tendo contato com muitos instrumentos, por todas essas referências, essas possibilidades, essas pessoas que eu falei para você. Aí o Nixon começou a trazer alguns temas. Essa palavra aqui, será que não dá um tema de música? A gente sentava, conversava, e aí comecei a compor também algumas coisas ali junto com ele. Chegamos a gravar algumas coisas em estúdio. Que mais? Foi basicamente isso. Foi basicamente isso. A gente teve em algumas casas aqui da cidade, que eu nem sei se existem hoje. A Zog eu sei que não existe mais. Mas fizemos alguma produção. Na época o digital não era tão forte, né? Mas a gente ainda pegou um pouco disso. E ficamos, acho que até 2015. 2015. Aí eu quis sair. Aí eu fui... A princípio, eu fui desgostando muito dos rumos que o sertanejo estava tomando. No começo eu até fui levando ali, falei: vai chegar um ponto que nós vamos ter uma situação de virada, ele vai pagar bem. Mas eu sempre fui um cara assim que eu gosto de cantar assim, porque eu gosto de cantar coisas que eu gosto também, sabe? Isso até hoje na igreja, se tem alguma coisa que eu não gosto muito, eu já fico meio assim, ai, cara. É lógico, eu sei que como trabalho você vai ter que cantar o que o povo quer ouvir, né? Mas até como composição, eu uso muitas ideias de sonoridade para compor. Vem um som na minha cabeça, eu fico mastigando aquilo um tempo para entender no que aquilo vai dar. Se vai virar uma música, se é só um trecho de melodia. Tem som que vem e não me agrada, eu já nem dou andamento. Se eu não gosto de algum som que vem para eu fazer a composição, eu nem visto. E eu tratei sempre a música, tanto na época da dupla como agora, dessa forma, sabe? Eu ouço... Tem gente que faz assim, né? Eu ouço muita entrevista de cantor, podcast, coisa e tal. Eu canto isso aqui, mas eu ouço o que eu gosto. Você vai ver nas entrelinhas que ele tem que cantar o que ele não gosta. Coisa que eu nunca tive muita paciência de fazer, sabe? Eu sempre gostei de cantar, seja num lugar mais reservado ou em público, coisa que eu gosto de cantar, né? E isso eu sei que acaba gerando algum problema, porque nem sempre o seu público vai gostar de ouvir o que você quer cantar. Então, por tudo isso e também por querer dar mais atenção musical e atenção de todas as formas ali para a igreja onde eu frequento, eu saí da dupla em 2015. Saímos num momento bom, a coisa estava começando a andar melhor, mas aí eu fui vendo também que não era tanto mais o que eu queria, aquela badalação toda. Por incrível que pareça, eu sou bem reservado. Falo bastante aqui com você, mas eu sou reservado. Verdade. Barulho demais, assim, me incomoda. Festa pra mim é uma coisa que eu sempre falo pra minha família, né? Festa pra mim é um lugar... O significado de festa pra mim é poder conversar com pessoas que eu encontro de vez em quando. Música alta demais, pra mim, esse não seria um lugar que eu considerasse uma festa. E tudo isso somado, a minha insatisfação com algumas coisas do nosso repertório que a gente tinha que fazer. Era o nosso comercial ali que a gente tinha que cantar para se promover.
e para tentar virar mesmo de uma vez. Aí, nesse momento de ponto de virada assim, eu resolvi sair. E já faz 2025, caramba, já faz 10 anos que eu saí. 10 anos. 10 anos. E você não sente falta nenhuma? Olha, disso tudo que eu falei pra você que foram motivações que me fizeram sair, não, né? Do barulho e certas músicas, eu não sinto falta. Eu sinto falta de conviver com músicos bons, né? O Nix é excelente músico, o Léo, que toca bateria muito bom, Clayton Muniz, se eu não me engano, esse é o nome dele, que dá aula ali no IMA. Excelente músico. Eu sinto falta disso, sabe? Você conviver com um músico de ponta mesmo, sabe? Mas é só isso também. E graças a Deus, a gente não precisa ter dupla para ter contato, eu consigo ter algum contato com eles por fora. Mas dá aquela coisa que a carreira exige. Você tem que, vamos dizer, manter alguma fachada, alguma situação assim, ter ali um comercial para você falar, para você cantar, mesmo que você não goste de cantar certas situações, certas coisas, mesmo que você não acredite em certas coisas, você tem que dizer. Eu falei, pra mim não dá. Então, por isso tudo, nesse ângulo, não me faz falta. A convivência com músicos bons, aquela coisa diária assim, toda semana, isso sim. Músico gosta de músico, né? Não tem como. Verdade. Mas, assim, não posso dizer que me arrependo. É lógico, eu sempre acreditei na dupla. Eu amava o que eu fazia, sempre gostei muito. Aí, também tive uma experiência com Deus que me jogou muito pra fora do que eu tava vivendo mesmo. E, embora eu sempre reconheça que foi um período muito bom, por tudo que eu estava vivendo em 2015, acabou sendo a melhor decisão mesmo eu sair. Mas fui mantendo contato, pelo menos com a maioria do pessoal que estava comigo, e por tudo isso eu acabei não sentindo falta. Se eu perdesse o contato, se eu rompesse, se eu brigasse, aí eu sentiria a falta do contato das pessoas. Como não foi isso que aconteceu, é lógico que teve um desconforto, isso é natural. Né? Era o nosso meio de lazer que estava virando nosso meio de vida. Então é desconfortável você largar isso num ponto de virada dessa situação. Então, se eu tivesse rompido algum relacionamento importante com essas pessoas que... Meu tio que eu falei pra você, tio Davi, ele era o cara que investia, injetava grana na gente. Se eu tivesse perdido contato com alguma dessas pessoas que sempre foram muito importantes pra mim, aí sim eu lamentaria bastante. Como eu não perdi, eu não sinto falta. Mesmo que pague bem e tal... Dinheiro, lógico, é importante, a gente não é hipócrita, né? É importante você ter grana e tal... Mas existem outras formas de fazer e se essa fosse, eu sempre digo, se essa fosse minha única condição, minha única saída, se eu tivesse família para sustentar, mulher e filho, independente de eu gostar ou não das músicas, eu ficaria, porque daí você tem gente que depende de você, né? Como eu não tenho ninguém hoje que depende de mim, não tinha na época, eu fiz o que eu achei melhor fazer, porque o prejudicado ou o beneficiado seria eu, né? Então quando eu até falo muito isso com pessoas com quem eu converso, quando você não tem quem depende de você, é fácil você sair, você chegar, você entra, você recomeça, você termina, né? Então, fui colocando tudo na balança e falei, bom, vai haver alguma dificuldade no começo, até por costume, mas entendo que hoje é o melhor pra mim eu sair mesmo. E vai fazer 10 anos agora em agosto. 10 anos. 10 anos agora em agosto faz. E sua saída foi tranquila? Não teve briga, não teve nada? Teve o desconforto... que sempre tem numa carreira que seguia para 10 anos, isso é natural. Aí eu ficava desconfortável, creio que o Nixon também. Mas aquele desconforto, num primeiro momento, você não tem como fugir dele, né? Isso é natural. E para as pessoas que caminhavam nessa proximidade musical, ele, o meu tio, nesse primeiro momento não teve jeito, a gente teve que passar por essa situação um tanto quanto desconfortável. Mas... por ter vínculo, acho que para além da questão dos negócios, da música, a gente sempre soube superar isso. Eu sempre reconheci, falei, eu estou agindo errado, porque isso foi em 2015, e eu me lembro perfeitamente, em 2013, ele chegou para mim e falou, e aí, Guilherme, vamos profissional? Vamos profissional. Só que o cara que falou que topou ser profissional em 2013, estava saindo em 2015, como é que é isso, né? Então, a gente fica, puxa, que falta de palavra minha, né? Mas... eu também comecei a pensar, falei, mas não adianta, tem coisas que a gente vai insistindo, vai tentando empurrar ali, chega uma hora que não dá mais. Antes que isso comece a fugir do meu controle, eu acho mais honesto sair agora do que esperar a coisa tomar mais corpo, porque veja, não é falsa modéstia, eu acreditava mesmo que a gente fazia. Então assim, se eu demorar a sair mais,
quais eram as possibilidades que poderiam acontecer e dificultar uma saída futura? Você começa a assinar contratos, você começa a ter uma banda ali que depende daquilo enquanto meio de vida, contratado pela dupla. A gente começa a ser uma marca, a gente começa a ser uma empresa. Para você rescindir contrato, depois que todo mundo está ganhando razoavelmente bem ali, fica mais complicado. Então, você magoaria alguém de todo jeito. Saindo no começo, e se você saísse depois, você magoaria pior. Aí, se eu saísse 1 ano depois, 2 anos depois, talvez ficasse irreparável alguns relacionamentos. Então, hoje, vendo com mais calma, mais maduro, é lógico que ficou algumas situações dolorosas na época, mas eu acho que eu saí no momento certo. Porque não havia ninguém que dependesse de mim, tanto no sentido de filho, de mulher, o que fosse, quanto no sentido de alguém que dependesse da marca Nixon e Guilherme, né? Então eu acredito que eu saí no momento certo. Porque pode ver dupla grande que às vezes quer acabar, não consegue, tem muito contrato para dar andamento. E o cara às vezes não tem tamanho para rescindir, não tem dinheiro para rescindir. Né? Você vai tendo contrato, você vai tendo contrato com gravadora, vai tendo contrato com tudo mais. Nós não chegamos assim a assinar nada sério. Mas eu fui percebendo ali que a coisa estava caminhando muito mais rápido do que 1 ano antes, que era 2014. Então eu falei, bom, então já que eu não estou tão satisfeito assim, acho que talvez seja mais sábio sair agora. Vai haver algum trauma pequeno, mas vai. Mas é melhor essa situação incômoda pequena do que ela tomar mais volume e deixar uma marca, uma cicatriz nos relacionamentos muito mais profunda, né? Então eu acho que eu saí no momento certo. Acho que eu saí no momento certo, a gente conseguiu ficar bem. E não acabou com o meio de vida de ninguém, assim, nem da banda, nem de nada. Ai, que legal. E pra gente finalizar, Gui, que mensagem você gostaria de deixar para outras pessoas com deficiência que desejam se envolver mais na sociedade e lutar principalmente pelos seus direitos? Minha mensagem, assim, é complexo dizer isso porque existem muitos contextos. A sociedade impõe-se obstáculos, mas eu sempre falo com o pessoal do conselho, existe um obstáculo que é uma bênção na nossa vida quando é vivido do modo correto. Mas quando dá de ter dificuldade, é muito mais difícil de superar do que a dificuldade que surge na sociedade. Família. Se a família não comprar a ideia de você investir na sua autonomia, é muito mais difícil. Muito mais difícil você romper, mesmo que você tenha o apoio da sociedade. Cara, se você não tem uma família que ok, vai ter uma situação ou outra de desconforto, uma discussão, um desentendimento, sempre vai, teve comigo, vai ter com qualquer um. Mas assim, se a pessoa com deficiência que me ouve aqui hoje tem o seu apoio familiar, ou se ela não tem apoio familiar, mas se ela tem coragem, ela tem que dar cara mesmo. Sair, fazer contato, fazer amizade, investir naquilo em que ela sabe que pode fazer com que ela prospere, com que ela seja promovida, seja no nível de investir em educação, se profissionalizar, sair de casa. Porque tem muitas pessoas com deficiência também que ficam ali no seu canto, na sua casa, só saem, se chamam, não tem uma situação onde ela tem uma vida própria, né? Vai a reboque dos outros. Então, se alguém ouve isso que eu estou conversando aqui hoje com a Daça e se encaixa nessa situação de ter deficiência, mas quer desenvolver a própria autonomia, minha recomendação é essa. E não vou mentir que é fácil, não é. Tá? Mesmo eu que tive bastante apoio e menos dificuldade, não é que eu não tive dificuldade, tive menos. Mesmo eu que tive apoio e tive menos dificuldade, vou dizer que é difícil. Mas assim, quanto mais cedo você começar, também mais cedo você passa os perrengues que você tiver de passar e vai ficar mais evidente aí a sua garra, a sua vontade de prosperar logo. Só que tem que começar mais cedo. Quanto mais tarde você vai começando, mais difícil fica, não é? O comodismo vai se instalando. Então, é dar as caras mesmo. Sabendo que não vai dar certo no primeiro momento, mas eu acho que a pessoa com deficiência, se ela quiser mesmo se fazer ouvir, se fazer conhecer, ela tem que investir na sua autonomia. Se eu puder resumir minha fala com você num termo, é isso, busca a sua autonomia. E não deixe ninguém decidir por você, brigue, faça o que for necessário, mas não deixe, porque hoje nós vivemos em tempos que não tem mais nada a ver com aquela questão de antiguidade, pessoas com deficiências eram escondidas nas suas casas, pessoas com deficiências só andavam a reboque das pessoas que aceitavam e queriam por perto. Hoje não, né? Hoje não. É lógico que existem casos e casos, tá? Não estou generalizando para ninguém, porque eu sei que tem deficiência que é muito grave. A pessoa vai sempre ter que ali
precisar de um auxílio por perto, vai sempre precisar de pessoas que decidam por elas, devido a um comprometimento mais grave, não vão conseguir fazer. Mas para as pessoas com deficiências que têm essa possibilidade, esse recurso, mesmo que vá começar do zero, invista na sua autonomia. No que for, decida. Ah, mas se eu decidir errado, a autonomia é sua, para errar ou para acertar. Hoje você, pessoa com deficiência, tem chance de escolher isso. E se você decidir fazer isso, com certeza, se Deus quiser, vai ter pessoas que vão comprar a ideia com você ali e vai dar certo. Não de imediato, mas vai. Então, o importante é começar. Busca a sua autonomia, que se você não buscar, as pessoas vão trazer as projeções das vidas delas para a sua, e isso não é legal. Deus criou você do jeito que criou, com deficiência, seja qual for ela. Se você se render, por mais bem intencionada que sejam essas pessoas da sua família, do seu círculo de amigos, se você se render a isso, você vai perder uma oportunidade de ser o protagonista da sua própria história, e ninguém merece passar por esse mundão sem ter um próprio protagonismo, né? Eu, pelo menos, não aceito isso. Então, é isso. É verdade. Guilherme, que história linda. Nós agradecemos você pela presença, por estar aqui conosco nessa tarde maravilhosa. O Grupo Cristal de Comunicação agradece mais uma vez você. Que Deus continue te abençoando e também te capacitando cada vez mais. Eu agradeço e estou sempre à disposição. Queria só, se você me permite, dar um recado. Claro. Eu prometi para o pessoal do Vale da Louvor, né, que rádio aqui para nós é um meio ainda muito forte de comunicação e que continue sendo por vários anos. Falar do festival. Vai ter a terceira audição dia 23 de fevereiro na Vila Aparecida, na paróquia. Vai ter bingo e premiações, boas premiações. Lá vocês vão, quem comparecer vai poder ouvir alguns compositores que vão levar suas músicas autorais, estão inscritas nesse festival. É um mega evento aí bacana. Toda e qualquer expressão cristã da cidade que escreva suas músicas precisa conhecer, precisa comparecer, precisa se envolver, porque com certeza é um começo muito importante aí para a nossa cidade. E é aberto para todo mundo que queira, todo mundo que seja autor, sendo promovido pela Igreja Católica, mas todo mundo que queira expressar a sua fé, a sua profissão de fé na sua música, pôde se inscrever. Eu fui convidado pelo Nixon, então com certeza vale a pena conhecer, vale a pena apoiar. Uma iniciativa dessa vai com certeza colocar muito mais em evidência aí a nossa cidade mesmo. Então fica o recado, fica o convite. Afinal vai ser em maio. Acompanhe o Vai Dar Louvor no Instagram, porque com certeza vai ser uma surpresa muito grande aí para nossa cidade conhecer os compositores das comunidades cristãs que nós temos na cidade. Hoje nós ouvimos uma linda história de superação e emocionante aqui do Guilherme. A próxima pode ser a sua.